Glória a Deus, vamos buscar a presença do Senhor. Ele é digno de louvor, Ele é soberano, Ele é poderoso. Se achegue diante de um Deus grande, reconhecendo sua grandeza e poder. Um Deus que faz além daquilo que pedimos, muito mais além do que pensamos. O seu poder, a sua paz excedem todo o entendimento humano. Não pense no Senhor em termos de limitações, porque Ele está nos céus e nós estamos aqui na terra. E a palavra do Senhor diz que seus pés. Por isso reconheça como Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas, e até o que não existe faça existir conforme a sua palavra. Senhor maravilhoso, Deus do impossível, alta rocha, refúgio, maravilhoso, maravilhoso, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Senhor em quem nós temos
consultar a palavra de Deus. Amém? Se você quiser ser bem sucedido nas suas batalhas, pastor, eu quero ser bem sucedido nas minhas questões, nas minhas decisões, no meu propósito. Então nós temos um segredo revelado aqui hoje. Amém? O segredo está em consultar a palavra de Deus. Diga graças a Deus. O divisor de águas, o martelo que dá a decisão ali, sempre será a palavra de Deus. Pastor, e qual o perigo de nós não consultarmos ao Senhor? Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 16, vamos lá. E diz assim: e disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrón? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Isso aqui é uma coisa muito séria, irmãos. Muito, mas muito séria mesmo. Isso aqui é um perigo muito grande, irmãos, que aconteceu com o rei, o filho de Acabe. Ele começou a reinar no lugar de Acabe. Ele adoeceu, estava sobre uma cama. Em vez de ele buscar a Deus, em vez de ele buscar a direção de Deus, em vez de ele buscar a presença do Senhor, como fez o rei Ezequias, Ezequias, quando recebeu uma palavra contrária, foi buscar Deus. Virou o rosto para a parede, se arrependeu, chorou, orou, falou com Deus. E veio uma resposta de Deus favorável para o rei Ezequias. Mas esse filho de Acabe aqui não. Ele mandou os oficiais dele procurarem, enviou mensageiros a procurarem, deuses falsos, deuses estranhos. Pastor, e isso nos nossos dias tem acontecido muito. Muitos servos de Deus, em vez de procurar consultar ao Senhor, tem consultado muitas vezes o que? O horóscopo. Sabia que tem crente que vê horóscopo? Tem crente que ainda pergunta qual é o seu signo, Eu lembro quando eu estava na outra igreja anterior a essa, Matias nasceu e veio um irmão da igreja, mas era um irmão já antigo, não era gente nova não, já era antigo. Pastora, eu nem lembro qual foi o signo que ele falou, Matias vai ser tal signo, vai ser que signo forte. Irmãos, eu olhei para ele do pé à cabeça, da cabeça aos pés. Eu olhei bem para ele assim, e falei, irmão, meu filho tem o signo de Jesus, Ele não tem essas coisas no mundo. E nós não temos tal prática. Não, pastor, foi só modo de dizer. Mas se a pessoa tem esse modo de dizer, quer dizer que ela tem a prática, Quantas vezes a pessoa não vai lá no jornal, numa revistinha, deixa eu ver o que o horóscopo está falando hoje. Tem muito servo de Deus fazendo isso. Às vezes numa prática que ele olha, ele diz, pastor, não tem nada a ver, tem tudo a ver sim. Porque nenhuma parte da Bíblia você vê falando esse tipo de prática. E tem gente que consulta. É o horóscopo, tem aquele, que usa os búzios, as pedras, as cartas. E a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. Para que as práticas pagãs e antigas não venham fazer parte do nosso dia a dia. Pastora, mas tem casos que uma pessoa sabe mais. Então, às vezes ela está procurando o pregador adivinho, aquele pregador que revela, aquele pregador que só de botar a mão já fala até o CPF da pessoa. Ela está buscando adivinhos. Isso é muito sério. Nós temos que tomar cuidado para que certas coisas, que às vezes se intitulam até coisas de Deus, não venham virar uma prática rotineira, Eu já vi muitos casos, Isso acontece mais no interior. Aquela mulherzinha lá, ela ora e revela. Aí vai todo mundo para a casa da mulherzinha, do senhorzinho, É uma prática. Tem igrejas que têm essa prática. Não é a nossa. Amém? A gente tem que tomar cuidado. Pastor, mas eu vou buscar o conselho de uma pessoa que é muito amigo meu.
a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Por quê? Porque às vezes o conselho pode até ser bom, né? Aquele conselho pode ser de todo o coração, e aí que está o perigo. Porque às vezes a pessoa vai falar com você de acordo com o sentimento que ela tem por você. Às vezes, para não te ver sofrendo, para não te ver chorando, ela vai te dar uma palavra até favorável. Aconteceu isso com Acabe também, né? Os profetas na época do rei Acabe, né, o pai desse rei aqui, na época ele tinha que conquistar uma cidade, e ele perguntou: irei eu conquistar a cidade? E todos os profetas falaram: não, vai sim que vai dar certo, vai dar fé, vai dar certo. E ele já estava partindo para a batalha, até que o rei Josafá falou assim: peraí, no meio desses montes de profetas aí não tem um homem de Deus, não? Porque o rei Josafá sentiu que aqueles conselhos não vinham direto de Deus. Estava vindo por quê? Porque os profetas tinham tempo de morrer, porque na época ele perseguia Elias. Então, vamos falar uma coisa favorável para o rei, né? Pelo menos o rei não vai vir contra a gente. Mas aí o rei Josafá falou assim: ô Acabe, aqui no seu reino não tem nenhum homem de Deus, não? Desafiou. Aí o rei Acabe respondeu: tem Micaías, mas ele nunca revela nada favorável. Então eu deixo ele para lá, nem deixo. Então vamos chamar ele, vamos ver o que ele tem para dizer. Aí quando chamaram Micaías, né, que também é profeta, Micaías debochou e falou: não, rei, pode ir que vai dar certo. Aí o rei Acabe ficou furioso com ele e falou: já não te falei para você me falar sempre a verdade? Né? Ele percebeu. Aí o Micaías foi e falou: olha, tem um espírito enganador na boca de todos os profetas. Eu vi as ovelhas de Israel todas espalhadas. Você vai morrer nessa batalha. Mas Acabe deu ouvidos? Não. Ele ficou no conselho dos outros. Quando chegou lá na batalha, o que aconteceu com o rei Acabe? Morreu. Aí veio esse e reinou no lugar dele. E fez a mesma besteira que o pai. Em vez de buscar um profeta, um homem de Deus, né, foi buscar o quê? Um Deus estranho, um Deus de Hebron. Isso, irmãos, é uma chamada para a gente. Que nem sempre a resposta que a gente busca de Deus vai ser aquela que vai nos deixar confortáveis. Né? Nem sempre Deus vai falar sim para você. Nem sempre Deus vai falar: ó, pode ir que está tudo bem. Tem hora que o não de Deus, irmãos, mesmo que nos doa, é um livramento de Deus para nós. Mas aí, não confiamos no que Deus está dizendo, saímos em busca. Fulano, o que você acha? Né? Fulano, o que você acha? Aí vai perguntando a um, perguntando ao outro. Aí às vezes, para a pessoa parar de encher a paciência, ela fala qualquer coisa, tipo, para parar de encher a paciência, aí a gente se perde louco, né? Fala coisas sem sentido. Então, para nós, irmãos, o maior divisor de águas, o martelo que vai mudar a decisão, será sempre a palavra de Deus. Mas, como é que eu faço para consultar a palavra de Deus e entender que é Deus que está falando? Primeiro, eu tenho que me separar. Eu não posso buscar a Deus com a mentalidade lá na televisão. Né? A gente está com a Bíblia aqui e está vendo o jornal. Não, mas peraí. Não, eu tenho que me separar. Tem gente que está lendo a Bíblia e está com o telefone na mão. Não, eu tenho que tirar um tempo para Deus. Senhor, né? Dá uma direção aqui. Antes de você abrir a Bíblia, ora a Deus. Senhor, preciso tomar uma decisão na minha vida. Né? Preciso ver sobre essa sociedade. Oh, Deus, eu estou numa batalha, não sei o que fazer. O que o Senhor tem para mim como direção? Você ora ali, fica um tempo, canta um louvor, depois você abre a Bíblia. E quando abrir a Bíblia, o Espírito Santo me ajuda aqui a entender. Porque não é isso que o Espírito Santo faz? Nos ajuda a compreender a palavra, nos faz lembrar do que Jesus, né, nos disse ao coração. Não é isso que o Espírito Santo faz? Nos ensinar acerca das coisas que a gente tem que fazer. Então o Espírito Santo vai te ensinar. E quando você abrir a Bíblia, irmãos, aquilo vai clarear você. Porque a Bíblia é igual uma lâmpada, né? Você imagina se abrindo, aquele negócio iluminando o seu rosto. Você bateu os olhos, não é essa a direção que Deus quer que eu tome. Aí o que você vai fazer? Você vai guardar aquela palavra no coração. E quando você chegar diante da face de Deus num culto,
né, o pastor, sem saber, né, já direcionado por Deus numa palavra, vai confirmar no seu coração. Né? Por isso que eu até brinquei com o irmão Joel na semana passada. Eu não gosto de atender ninguém antes do culto, irmãos, mas não é nada contra a pessoa. Né? Porque se a gente atende antes do culto, o que acontece? Às vezes a palavra já está preparada, tem tudo a ver com aquele assunto. Aí na hora que o pregador estiver falando, não, pastor, o senhor está falando porque sabe do meu problema. Aí então não vai ser revelação para você. Então às vezes é necessário dar uma recuada. Tá? Às vezes é necessário o quê? Você esperar o momento certo de ouvir Deus falar, de você preparar o coração. Não é isso que a gente faz na hora do louvor? A gente não se prepara, não está aqui adorando a Deus, buscando a Deus porque Deus tem uma resposta. Então o que esse rei que fez? Não, eu vou buscar em outro lugar. Por quê? Porque ele não tinha contato com Deus. Ele preferiu buscar em outras fontes. E aí o que acontece quando a gente busca em outros lugares? Vem a morte, irmãos. E é coisa séria, né? Vamos ler novamente aí, versículo 16. E diz: e assim diz o Senhor: por que enviastes mensageiros a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente o quê? Morrerás. Lógico que aqui era morte física, porque espiritualmente ele já estava morto. Porque a pessoa que deixa de buscar a Deus por uma direção, uma resposta, espiritualmente ela já está morta. Então é o que acontece, você fica buscando conselho de um, socorro em outros, né? Nós vimos quarta-feira aqui, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome de quem? Do Senhor. Se não for Deus para nos guiar, irmãos, conselho nenhum vai adiantar, não vai. Aí vai chegar a morte de quê? A morte espiritual. A pessoa não vai adquirir fé, por quê? Porque a palavra traz a certeza. Por que a palavra traz certeza? Porque da palavra provém a fé. Amém? A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. Então eu nunca vou ter dúvida quando eu estiver na palavra. Se a palavra vem de Deus, irmão, ela nunca vai me colocar em dúvida, né? A falta de paz, presta atenção no que eu vou te dizer, guarda isso no seu coração. Quando você está para tomar uma decisão, tem que resolver algum assunto, a falta de paz, ela é um termômetro indicador que você não deve fazer nada. Porque se você não, a falta de paz é a falta de certeza. Amém? Então, se você não tem certeza daquilo, não faça. Vá buscar de Deus. Senhor, eu preciso de uma direção, uma atitude que eu tenho que tomar. Algo que eu preciso resolver. Não dá para ficar adiando. Tem coisa que a gente vai adiando, né, gente? Tem coisa que a gente vai remediando, vai empurrando. Mas tem hora que a corda aperta. E eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu fico agarrado naquela corda ali sofrendo, ou eu solto a corda e deixo Deus cuidar. Eu tenho que chegar uma hora na minha vida que eu tenho que fazer escolhas. Mas todas as escolhas, decisões, propósitos, eu tenho que buscar na palavra, para que a morte não me alcance. Porque a palavra é a certeza. Não é isso que diz lá Romanos 10:17? Ora, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você não espera uma resposta de Deus? Você não espera uma direção de Deus? Então aonde você tem que buscar? É na palavra de Deus. E Deus vai te confirmar, você vai ficar tão leve, vai ficar tão seguro, que quando você tomar, mesmo que todo mundo ao seu redor fala, você está doido, não faz isso, você está tão certo que você vai lá e faz e dá certo. Gera milagre, gera testemunho. Então eu estive meditando muito nisso aqui hoje, né? Meditando muito, é preciso a gente tirar um tempo para Deus, irmãos. Tem gente que faz agenda, na agenda ela põe horário para tudo, mas e o horário dela com Deus? O momento dela com Deus? O momento que ela tira para se encher, para se separar, para buscar? O momento que ela tira para conhecer o Salvador? O momento que ela tira para
conhecer quem é Deus. Lembra de Jó? O Jó, tudo que aconteceu por ele, né, não foi porque Satanás teve liberdade de ir lá e tocar. Tudo começou porque Jó nutriu no coração o medo. Satanás viu o medo no coração de Jó e foi lá perturbar Deus. Ah, Jó, né? Já está todo felizinho que tem tudo. Tira tudo do Jó para ver se ele vai ficar feliz. Toca no Jó para ver. Ele é um filhinho mimado, tudo que ele pede o Senhor dá. Tira tudo para ver, né? Mas tudo começou com o medo que Jó padeceu. Ele teve acesso. Mas aí no final de tudo, quando Jó entendeu quem era o Senhor, né? Isso está lá no capítulo 42 de Jó, né? Jó ele fala: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. E a gente conhece Deus só por causa do pregador, mas ele não tem intimidade. É por isso que está constantemente buscando resposta em outras fontes. Você acha que o filho de Acabe não conhecia quem era o Deus de Israel? Ele sabia, né? Mas era só de ouvir? Não tinha aquela experiência. Então vamos buscar o Deus de pronto. E aí o que aconteceu com ele? Morreu. Não teve uma resposta favorável. Isso aqui é uma lição para nós hoje. Amém? Quando você for buscar, irmãos, a primeira coisa que você tem que buscar é o Senhor. Esse negócio de ficar dependente da resposta das pessoas. Esse negócio, fulano, né? E para de ficar chorando. Seja uma pessoa mais forte. Seja uma pessoa mais corajosa. Seja uma pessoa mais independente. Não, eu tenho Deus, o que é isso? Né? O Esdras, né, o profeta Esdras, ele fala, se não me engano, no capítulo 3, diz a palavra que, vamos abrir para a gente ver, para não falar besteira? Vamos lá? Esdras 8, versículo 21. Então, apreguei ali o quê? Um jejum. O jejum já é uma separação. Amém? É um tempo que você tira de alimentar a sua carne para alimentar o seu espírito. Ele diz, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos o quê? Um caminho direito para nós. Olha o Esdras consultando a Deus. Olha o Esdras se separando para buscar a resposta de Deus. Um caminho direito para nós, para os nossos filhos e para a nossa fazenda. O pastor já pregou isso aqui. Falando de nós, nossa vida espiritual com Deus, os filhos representam a família e a fazenda representa a vida financeira. Olha que coisa maravilhosa, hoje. Deus tem direção para todas as áreas da nossa vida. Mas nós temos que fazer o quê? Tirar um tempo para buscar a Deus. Pastor, mas eu não tenho tempo. Essa desculpa é a mais esfarrapada que tem. Porque, como eu falei, às vezes ela tira um tempo para ficar vendo horóscopo no jornal, consultando coisas na internet, e vem falar que não tem 5 minutos para buscar Deus. Às vezes fica 1, 2, 3, até 4, 5 horas conversando com outra pessoa pedindo conselho, e ela não tem 10 minutos para buscar a direção de Deus. O Esdras fez um jejum, mas olha aqui o 22. Olha o que ele falou. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei o quê? A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força, a sua ira sobre todos que o deixam. Então preste atenção aqui, irmãos. O que o Esdras fez? Eu, servo de Deus, vou pedir ajuda dos outros, sendo que eu falo o tempo todo que Deus é comigo. Irmãos, isso aqui é para a gente hoje. Isso aqui é para a gente hoje. A gente tem que ter vergonha de pedir socorro fora da presença de Deus. A gente precisa buscar a Deus. 8:22.
A gente precisa buscar mais a Deus, irmãos. Colocar os olhos na palavra. A gente coloca os olhos muito na situação, irmãos. A gente está olhando só o problema, só a ameaça. A gente está olhando só para o medo. Mas o que o Esdras fez? Eu me envergonhei de pedir socorro fora da presença de Deus. Porque ele diz: não, Deus vai me salvar. E vamos. Se você buscar a Deus, Deus vai te livrar dessa situação. Amém? Não sei a situação que você está passando. O pastor está passando uma situação em particular. O que eu estou fazendo? Eu estou buscando Deus. Estou fazendo um jejum. Faço minha consagração. Faço meu devocional. Depois eu vou lá 3 horas da tarde, dobro meu joelho, começo a orar, começo a pedir a Deus. O que está na minha mão para fazer, irmãos, eu faço. Aí chega uma parte que eu olho para Deus e falo: Deus, até aqui eu consigo ir. Mas o que é impossível pertence ao Senhor. Aí Deus entra em ação. Mas até Deus entrar em ação, eu tenho que aprender a acalmar meu coração à luz da palavra. Então não adianta a pessoa, não se separar para Deus, não buscar a Deus e querer achar que é como no horóscopo: vou abrir aqui, o que disser já está dito. Não, as coisas de Deus são certas. E a gente tem que levar na mesma seriedade. Amém? Olha o resultado, 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. O que aconteceu? E moveu-se pelas nossas orações. Coisa linda, né, igreja? Deus, ele se moveu pelas nossas orações e nos deu livramento. Mas o que aconteceu com o filho de Acabe, que não buscou a direção de Deus? Morreu em cima de uma cama. Será que esse é o final que Deus quer para a gente? De maneira nenhuma. Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Amém? Ele quer que você tenha a liberdade de ir e vir. Pastor, o que eu preciso fazer? Olhar para a palavra, buscar a Deus. Amém? Eu preciso buscar mais. Pastor, mas eu já busco, uma busca na direção certa. Não busque por buscar. Não faça por fazer. Amém? Não faça porque o pastor está falando para você fazer. Você tem que sentir. Você tem que querer. Você tem que desejar. E dessa maneira Deus vai se mover pelas suas orações. Amém? Então vamos nos colocar de pé agora. Vamos deixar Deus se mover pelas nossas orações. Em nome de Jesus. Pai, renova a nossa terra. Renova, meu Deus, na verdade, o nosso entendimento. Para que possamos experimentar a verdadeira palavra de Deus. Não estamos nos satisfazendo, meu Deus, por palavras enganosas, esperando a promessa do homem, esperando uma solução onde nunca vai haver. Mas que nessa renovação possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, Senhor, verdade é que muitos estão feridos. E muitos, meu Deus, oprimidos, aflitos, sobrecarregados. Estão carregando pesos, meu Deus, que o Senhor disse: olha, eu posso te aliviar. Mas, meu Deus, não conseguem chegar até a Ti. Estão buscando outros poços, outras fontes. Estão na dependência da oração de alguém. Mas, Pai, isso precisa acabar. Meu Deus, nós temos que fazer como, meu Deus, o Esdras fez. Não, eu vou tirar um tempo para buscar o Senhor. Eu vou tirar um tempo para me consagrar. Eu vou tirar um tempo para me separar, de tirar a minha visão das coisas deste mundo, a minha visão da dificuldade, a minha visão do problema, para colocar a minha visão do Senhor. Lembra do Davi? Quando ele levava os olhos dele para os montes, ele não via socorro. Ele se perguntava: de onde vai vir o meu socorro? Mas quando ele olhou para Deus, quando ele olhou para os céus, ele disse: meu socorro vem do Senhor. Ele fez céu e terra. Oh, meu irmão, é o momento da gente olhar agora, um olhar mais profundo. Nós não podemos olhar um olhar superficial, porque o olhar humano só vai te mostrar o problema, a dificuldade.
te gerar medo no coração, como gerou medo no coração de Jó, a ponto do Jó entender: Senhor, me arrependo agora, me põe na cinza, porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Meu Deus, é isso que nós queremos. Nós queremos um nível de intimidade, uma profundidade tão grande, que ao abrirmos as Escrituras, possamos ser iluminados por ela. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Senhor, que a gente sinta vergonha de buscar socorro e ajuda em outro lugar, porque o Senhor o tempo todo está dizendo: vinde a mim. Tua palavra diz que os teus ouvidos não são surdos, e nem os teus braços encolhidos. Pelo contrário, o Senhor está com braços estendidos para salvar mesmo, e com os ouvidos inclinados, atentos ao clamor do teu povo. E coisa mais linda é ver que o Senhor se moveu pelas orações daquele povo que se entregou de todo o coração. Meu Deus, e essa é a chamada para nós hoje. Nós não queremos desfalecer em cima de uma cama espiritual, ou até mesmo uma cama física. Oh, meu Deus, mas nós queremos a saúde que vem do alto, a direção nas decisões que vem do alto. Senhor, de chegar ao ponto, como o rei chegou diante do Senhor e falou: Senhor, eu não sei o que fazer, eu nem tenho força para resolver, mas os meus olhos estão fixos em Ti. Aquele rei estava dizendo: olha, minha confiança, minha fé está no Senhor. Meu Deus, que esse povo que está aqui comigo na igreja hoje, o que de casa escuta, meu Deus, possa ter esse tipo de entendimento, de colocar a fé e a confiança em quem sabe resolver. Meu Deus, que essa pessoa entenda que não é o conselho de um ou outro, como dizia o antigo, o ditado lá fora: o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E nós temos conselho aqui, mais valioso do que qualquer prato, do que qualquer outro. Nós temos em nossas mãos um manual de vida, e um manual que vem com uma lanterna embutida. Quanto mais a gente abre, mais iluminado, mais as trevas têm que sair. Oh, meu Deus, o que tem travado o entendimento do teu povo, Senhor? Quebra, Senhor, esses tampões espirituais agora. Quebra, Senhor, esse tampão espiritual que impede essa pessoa de ouvir de verdade a tua voz. Porque ao ouvir sua voz, nós não seremos confundidos, Senhor. Saberemos que realmente és o Senhor. Ah, meu Deus, destrava agora o entendimento dessa pessoa, para que ela não fique limitada e ficar dizendo: ah, mas eu não consigo entender, meu Deus. Ela vai buscar através do Espírito Santo. Ela vai dizer: Espírito Santo, me ilumina agora, eu quero entender o que Jesus está falando. E ela vai entender. Ela vai ter uma experiência bonita, meu Pai. E ela nunca mais vai ficar na dúvida, no medo, refém de uma situação, porque ela vai estar tão iluminada pela tua palavra, um caminho tão iluminado para ela, meu Deus, para a família, para os negócios. Ela vai estar tão iluminada que quando ela decidir, a paz já vai estar reinando no coração. O Êxodo sentiu vergonha. Eu não vou pedir ajuda em outro lugar, porque em todo tempo eu declarei que o meu Deus me ajudaria. Oh, meu irmão, você que está se aproximando de Deus agora, creia que o Senhor existe, creia nisso. Creia que você veio buscar um Deus hoje que é poderoso para fazer você cruzar as portas dessa igreja, ou depois dessa mensagem, deste culto, fazer você viver o sobrenatural que você nunca viveu na sua vida. Você tem que crer nesse ponto. Ah, pastor, eu não consigo crer ainda. Então peça socorro. Aquele que andou sobre as águas está de braços estendidos para te socorrer, para você não afundar na dúvida, no medo. Ajuda-nos, Senhor, na incredulidade.
Ajuda essa pessoa que quer sair do fundo do poço. Meu irmão, o poço só tem uma saída, subindo. Não adianta cavar mais para baixo, você não vai encontrar saída. Não adianta cavar para os lados que não vai achar saída, é só subindo. E é só quando o Senhor estende a mão para te socorrer. Você vai sair desse marasmo, vai sair dessa situação difícil. Não fique tentando enxergar soluções humanas, não. Se fulano fizesse isso, se eu tirasse daqui, se eu fizesse aquilo acolá. Com isso são estratégias humanas. Deus não trabalha assim. Deus, ele se move numa oração sincera. Deus se move por uma palavra que diz: Senhor, eu não creio mais nada, mas continuo crendo em Ti. Meu socorro vem do Senhor. Minha resposta vem do Senhor. Minha esperança está em Ti, Senhor. O Senhor é o Criador de tudo. E vai criar uma saída para mim. Vai criar uma saída para minha família. Vai criar uma saída para as minhas finanças. Eu não vou morrer na cama da dívida. Eu não vou morrer na cama do divórcio. Eu não vou morrer na cama do diabo, não. Eu vou me levantar dessa cama, eu vou buscar a Deus. Vou me separar. E Deus vai se mover e vai me dar vitória. A ponto de eu conseguir dizer: antes eu conheci só de ouvir falar, mas agora eu tenho experiências com Deus. E sei que Ele é verdadeiro. Sei que Ele é fiel. E Ele age. Oh, meu irmão, creia nisso agora. Respire fundo. Creia nisso agora. Sinta a paz de Deus inundando o teu coração. Você não está sozinho, não. Sinta a paz de Deus inundando o teu coração. Para você respirar aliviado, sem preocupações com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Não fica procurando mais coisas, não. Deixa o Senhor Deus agir. Tem hora que a gente tem que parar, irmãos. Jesus, ele fala isso na palavra: parai e veja o grande livramento que Deus nos dá. Enquanto você está se movendo, tentando resolver, Deus está parado. Mas no dia que você fica na dependência, na confiança, Deus, ele vai lá e traz o resultado. Meu socorro vem do Senhor. Minha resposta vem do Senhor. Minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti. Meu socorro vem do Senhor. Minha resposta vem do Senhor. Minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti, pois sempre estou seguro em Ti, pois sempre estou seguro em Ti, ó meu Senhor, ó meu Senhor. Meu Deus, nos perdoe por não estarmos sendo tão usados pelo Espírito Santo como nós deveríamos. Perdoe-nos, Senhor, por muitas vezes sermos omissos à obra do Senhor. Oh, meu Deus, cada um preocupado com si, esquecendo de uma geração, e é uma geração que está em decadência, uma geração que está mais longe do Senhor, como houve em todos os tempos. Mas, Pai, nós oramos agora para que nós, pregadores, sejamos cheios do Espírito de Deus. Os membros e trabalhadores de todas as igrejas, independente da denominação, sejam também pessoas cheias do Espírito Santo. Meu Deus, para que esse fluir de dentro dos Teus filhos possa emanar, como diz a palavra, no seu interior fluiriam rios de águas vivas.
para que essa pessoa, meu Deus, ela possa ser tão cheia do Espírito Santo, que no ambiente que ela chegar, a outra que não está buscando a Deus se sinta constrangida a querer, a desejar a Deus. Jesus era tão cheio do Espírito Santo que em certos lugares ele passava e não falava nada, mas as pessoas eram atraídas pelo Espírito Santo que habitava nele. Zaqueu foi uma dessas pessoas. Ele tentava ver Jesus de qualquer forma, talvez ele não ouviu o que Jesus estava dizendo, mas ele queria, porque a unção do Espírito Santo de Jesus era tão grande, e Zaqueu foi atraído até Jesus, Jesus sem pedir nada para ele. Ele diz: Jesus, eu vou devolver tudo que eu peguei, eu vou dividir tudo que eu tenho. Jesus não pediu nada para ele. Ele só disse: Zaqueu, hoje eu vou jantar lá na sua casa. Mas Zaqueu foi tão impelido pelo Espírito Santo, ele falou: Jesus, vou colocar a casa em ordem para você entrar. E Jesus falou: hoje a salvação veio aqui. Pai, que sejamos cheios do teu Espírito e do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, abençoa o programa Show da Fé e outras programações que têm alcançado os perdidos. Abençoe os missionários que estão no campo, não importa a denominação, mas que estão ali pregando o teu nome, em países em que as condições são extremas, Pai, mas estão ali para honrar o teu nome. Que nós aqui possamos honrar o teu nome igualmente, que tenhamos recursos para alcançar os perdidos, e assim nós oramos para aqueles também que têm recursos para pregar o Evangelho e alcançar as nações para Cristo. E nós, Pai, nunca venhamos a pensar em largar a e olhar para trás. É só olhar para frente e cumprir o limite. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E nós possamos ser o Evangelho vivo na vida das pessoas. Palavras sejam mínimas, mas as ações sejam abundantes. O nosso comportamento aproxima as pessoas de Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Essa palavra que Deus tem para nós, amém? Então, irmãos, vamos ficar firmes, vamos ficar confiantes, essa segurança, não, meu Deus vai fazer. Confesse todo o tempo, não, meu Deus vai fazer, Ele há de fazer, amém? Para ter certeza que eu estou nessa fé junto com você. Esteja junto comigo. Eu estarei junto com você e ambos estaremos juntos em Deus, e em Deus nós faremos proezas.